Se Taiwan é território da China, por que a China não invade Taiwan? Hoje a gente vai responder essa pergunta que muitos de vocês me fazem, mas a primeira resposta eu já dou aqui. O problema está na pergunta. Qual que é o problema? A mesma coisa. Se Taiwan é território chinês, por que a China vai invadir o seu próprio território? Tá, mas eu entendi o que muitos de vocês querem dizer quando perguntam se a China, se Taiwan caiu um negócio é território da China, por que ela não faz uma intervenção direta, tá? E é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, lá no TikTok especificamente eu tô fazendo live de jogos, geralmente final de tarde e início da noite. Ontem foi muito legal, o pessoal entrou lá e falou, nossa, você não sabia que você jogava? Pô, eu jogo desde os anos 80. E eu jogo e escuto música lá, tá? Tá muito bacana. Me segue lá, tá? Link aqui no comentário fixado. Então vamos lá. Primeiro a gente vai passar por um breve histórico aqui para entender o porquê que Taiwan é território chinês. Primeiro ponto, Ilha Formosa pertence ao território chinês. Sempre pertenceu. Você nunca falou sobre Ilha Formosa, Taiwan, como um território separado. O que você pensa é porque, por se tratar de uma ilha, você fala em a China em Taiwan, né? E a China que a gente chama de China continental. É isso. Sempre foi. Tanto é que as colonização europeia, os holandeses, através das Índias, da Companhia das Índias Orientais, e depois também os espanhóis, eles colonizaram, dominaram parte da região e sempre pensando na questão Taiwan junto com China continental. Então nunca teve essa separação, sempre foi um território. E quando a China se torna independente, ela se torna independente com Taiwan, com a Ilha Formosa e a China continental, tá bom? A Ilha dos Pescadores e a China continental. Após uma derrota que a China sofre numa guerra chamada de Guerra Sino-Japonesa no século XIX, a China teve um breve momento ali, né, sofreu com a ação imperialista tal, da Inglaterra, por exemplo, mas ela sofre uma derrota na chamada Primeira Guerra Sino-Japonesa, a Guerra China e Japão. O Japão estava crescendo, né, o seu império, a gente está falando da Era Meiji, tem vídeo aqui no canal explicando a Era Meiji, e o Japão vai e domina a China. Não só a China, a gente sabe que o Império do Sol, né, o Império japonês dominou a Coreia, dominou o Japão, dominou a China, né, dominou a Manchúria. E esse domínio foi até a Segunda Guerra Mundial. No final, na Segunda Guerra Mundial, a saída ou a derrota do Japão da China, que ele se retira definitivamente, é a chamada Segunda Guerra Sino-Japonesa, que é a derrota chinesa. A Primeira Guerra Sino-Japonesa é quando os chineses são dominados. E a Ilha Formosa está ali, Ilha Formosa. A gente está falando de Taiwan, tá? Ela é dominada pelo Japão. Então isso vai até 1945, quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e perde essa guerra no território chinês, chamado de Segunda Guerra Sino-Japonesa. Ok. Então, independência de China e Taiwan. É o mesmo território, tá? Só que ali, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece a chamada Revolução Chinesa. Na verdade, antes da Revolução Chinesa, o que gera essa Revolução Chinesa, a gente faz parte, né, na verdade, uma guerra civil. Por quê? Para expulsar os japoneses, a gente tem esforços tanto de comunistas na China, um movimento crescente, muito grande, e também de nacionalistas, de um partido chamado Kuomintang, que era chefiado por Chiang Kai-shek, certo? E o Partido Comunista, na verdade os comunistas chineses eram liderados por Mao Zedong, que a gente conhece bastante, certo? Eles expulsam os japoneses na Segunda Guerra Sino-Japonesa, só que depois entram em confronto, fazer qual vai ser o modelo chinês a ser apresentado agora, que uma China destruída, a China era o país mais pobre do mundo, tá? Era considerado o país mais pobre do mundo, sofreu muito com a ação de colonizadores, quase nunca teve um respiro, sofreu com a ação de colonizadores no século XVII até o XIX, no século XIX sofreu com a ação do neocolonialismo britânico, certo? Depois a gente teve o domínio japonês, o neocolonialismo japonês, o imperialismo japonês. Ela quase nunca teve um respiro de liberdade, digamos assim, muito pouco, e ela consegue agora. E quando você fala em liberdade, você está falando de China e Ilha Formosa, China continental e Ilha Formosa. E aí você entra nesse confronto, nesse conflito, né? Uma guerra civil onde os comunistas saem vitoriosos. Nessa guerra civil chinesa, ainda estou devendo para vocês uma aula sobre Revolução Chinesa, que aí eu vou falar sobre essa questão da guerra civil.
O que acontece é que o Kuomintang, o Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, que atacavam os comunistas, atacavam os civis, tá? Assim, as pessoas têm a mania de achar que o Chiang Kai-shek era a pessoa mais maravilhosa do mundo e sofreu como um coitado nas mãos do comunista. Não, eles matavam pessoas, inclusive eles atacavam, agrediam, inclusive quando foram para a Ilha Formosa. O que eles fazem são se refugiarem na Ilha Formosa. Se refugiam na Ilha Formosa. E lá eles estabelecem uma ditadura nacionalista. Não era comunista, não era ditadura do proletário, como foi no caso da República, que se formou a partir de 1949 com República Popular da China. Então a gente vai falar de República Popular da China, é a China que a gente costuma dizer. É a China socialista, é a China de Mao Zedong, de hoje, de Xi Jinping. E em Taiwan a gente tem a República da China, que eles vão chamar, se autodeclarar de República da China. Isso nunca foi definido pela República Popular. Para a República Popular da China, Taiwan é a República Popular da China. Só que eles se definem lá, nunca tiveram uma declaração de independência da Ilha Formosa, formalmente. Tá? Mas sempre lá se declararam e formaram um governo. Esse governo foi um governo unipartidário, um sistema unipartidário, que era Chiang Kai-shek, depois foi o filho dele, depois foram outros lá, até 1996. Em 96 você tem a primeira eleição presidencial aberta em Taiwan e depois segue até hoje. Eles se consideram um sistema semipresidencialista, tá? Então esse é um ponto importante para se destacar. Agora, como a gente estava na Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial é Guerra Fria, o que é importante se destacar aqui para vocês? Os países capitalistas europeus que faziam oposição ao bloco socialista, que era liderado pela União Soviética, mas você tinha a China ali também, que são duas grandes forças socialistas e outros países, né? Você tinha uma propaganda antissocialista, né? Você tem uma propaganda muito grande antissocialista, então a doutrina Truman, né? Aquela coisa toda. O que eles fazem? Eles ignoravam a República Popular da China por muito tempo. Ao passo que na ONU, Organização das Nações Unidas, formada após a Segunda Guerra Mundial, a representação chinesa na ONU era de Taiwan, não era da República Popular da China. Só que a Guerra Fria vai crescendo. A China, como um grande exército, uma força militar muito grande, ela consegue ter representação na ONU, substitui essa representação. Então, Taiwan não passou a perdeu em 71 a sua representatividade na ONU, e quem ganha essa representatividade é a China. Então, significa o quê? O mundo considera uma China. Até 1971, a ONU estava lá, e os países europeus principalmente estavam considerando Taiwan como essa China. A República da China. A partir de 71, com a força do socialismo chinês, passam a se considerar a República Popular da China, que é a China que a gente conhece, mais que a China que a gente conhece hoje. Mais do que isso, os Estados Unidos, em 1978, 79, através do presidente Jimmy Carter, ele passa a reconhecer a China a República Popular da China. E aí desreconhece Taiwan como a China. Então, os Estados Unidos, até hoje, tá, não reconhece Taiwan como país e a independência de Taiwan. Porém, há uma relação dúbia, há uma relação ambígua dos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que ele reconhece a China, República Popular da China como China, ele não larga o osso de Taiwan. Então, ele é exportador de armas e equipamentos militares para Taiwan. Estados Unidos, é o grande apoiador de Taiwan. Então, assim, existe uma tensão nesse meio. É uma tensão. Então, passei aqui a questão do histórico, vamos para a nossa resposta da pergunta. Por que a China não faz uma intervenção direta militar em Taiwan? Então, porque a China não ocupa definitivamente a Ilha Formosa. Simples. A resposta está nesse histórico que a gente falou agora há pouco. Do ponto de vista militar, a China pensa estrategicamente
evitando confrontos diretos com outras nações, como os Estados Unidos. Como eu falei para vocês, nessa relação ambígua, os Estados Unidos reconhece a China. Porém, ele não rompe relações com Taiwan. Porém, ele não deixa de ter relações econômicas e comerciais com Taiwan. Porém, ele envia lá para Taiwan, enviou, né, em outros tempos, nos anos 70, a 7ª Frota, certo? Para Taiwan. Porém, ele também ajuda Taiwan a monitorar o mar da China. Compreenderam? Então, se a China ela vai e ocupa, porque Taiwan é da China, o que a China considera de Taiwan? Uma província rebelde. Se a China faz uma ocupação estratégica militar em Taiwan do dia para a noite, olha só, do dia para a noite, você corre o risco de ter uma intervenção. O governo chinês, o exército chinês é muito mais forte do que você tem em Taiwan. Mas o risco de ter uma retaliação do ponto de vista econômico, comercial, mas do ponto de vista militar com os Estados Unidos, é muito grande. Isso pode mudar? Pode. Quando que a China pode chegar lá e falar assim, então a gente vai fazer a intervenção? Se tiver presença de militares dos Estados Unidos dentro de Taiwan. Suponhamos que Taiwan vai lá e declara sua independência formalmente. Aí a China fala, não, então não. Aí os Estados Unidos vai lá e ocupa Taiwan. Fala, não, vamos ficar aqui. Não, aí não, porque você está ocupando o nosso território. Então é impossível a China simplesmente não fazer uma intervenção em Taiwan? Não, não é impossível. É plenamente possível. O que eu estou querendo explicar é por que ainda não fez essa intervenção direta em Taiwan. Ela monitora, ocupa, faz testes, todo no mar da China, na sua costa. Certo? A gente até fez vídeo recente sobre isso. Porém, certo? Porém, não há uma intervenção direta, porque é preciso olhar estrategicamente o que está acontecendo. E do ponto de vista econômico, e esse pega bastante, vamos lá. Do ponto de vista econômico, há uma preocupação, tanto de Taiwan, quanto de China, quanto de Estados Unidos, das sanções. No caso da China, as sanções que podem sofrer dos Estados Unidos, mais sanções. Sabe que a relação não está boa. A China está recebendo sanções dos Estados Unidos, ela promove sanções nos Estados Unidos também, ela dá resposta à altura, a gente tem falado bastante disso. E ela é poderosa e forte a esse ponto. O que tem em Taiwan? Em Taiwan é o que a gente chama de escudo do silício. O silício é a matéria-prima que é estrategicamente necessária para a produção de condutores, semicondutores, chips. E isso é utilizado no mundo inteiro. Isso é utilizado desde computador, calculadora, celular, avião, tanque de guerra, tudo vai ter condutores, semicondutores, tudo vai ter chip. Tudo tem mecanismo, tudo tem circuito. Certo? Taiwan é um dos territórios, das regiões mais exportadoras de silício. Por isso que você fala do escudo do silício. Junto, por exemplo, Coreia do Sul, com a China mesmo também. E o que você tem que é importante de se destacar aqui? Se a China ocupa, faz uma intervenção direta em Taiwan, rola sanções. Por que os Estados Unidos está em cima disso, que é importante? Porque está rolando sanções de matéria-prima. A China falou assim, a gente não vai mais exportar matéria-prima, a gente vai, na verdade, tarifar as matérias-primas que a gente exporta para vocês produzirem aí a tecnologia de vocês. Aí os Estados Unidos olha para Taiwan e fala, então, estou dependendo de vocês, Taiwan. Então, se a China ocupa Taiwan, os Estados Unidos falam, peraí, a gente tem ali fonte de matéria-prima. E a China quer uma guerra entre Estados Unidos e China. Imagina o tamanho dessa guerra. Essa guerra já foi, inclusive, tratada no jogo, na série Fallout, que é uma guerra... Os dois países têm arma nuclear, tá? Os Estados Unidos têm bem mais que a China, mas não se trata aqui do caso. Eu já fiz até um vídeo sobre arma nuclear que, em relação aos Estados Unidos e China, a gente ainda não teve essa tensão. Pelo menos nos últimos tempos, a gente não tem essa tensão de uma guerra nuclear. Mas no jogo Fallout, né, na série Fallout, inclusive saiu série televisionada, né? Na série Fallout, tudo aquilo acontece por conta de uma guerra nuclear entre China e Estados Unidos. Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, né? Porque eu já joguei os Fallouts também, inclusive o Fallout 4, o Fallout New Vegas e tal, né? Mas nunca fui para frente com eles, né? O último que eu joguei mais foi o 4. Então você tem esse processo. E assistir a série, né? Mas você tem esse processo. Agora, existe uma tensão.
Quem que vai querer uma guerra a essa altura de China e Estados Unidos? Vamos lembrando que a China, inclusive nessa semana que eu estou gravando esse vídeo agora, está fazendo teste militar, tá? Testes militares com 2 parceiros importantes, militares, Irã e Rússia, no Mar do Golfo, na verdade no Golfo Pérsico. Estão fazendo lá, com apoio de outros países, inclusive, estão fazendo incursões, testes militares no Golfo Pérsico, com apoio do Iraque, certo? Mas foi planejado, foi avisado, inclusive, que vão durar até quinta-feira dessa semana. Quem que ia querer uma guerra entre Estados Unidos e China nessa altura? Vocês compreenderam? Por isso que a gente chama, inclusive, essa questão do silício de escudo de silício, que é o que protege a questão econômica de Taiwan, que tem protegido Taiwan em partes até agora. Compreenderam? Mas olhando o histórico, Taiwan nunca teve essa separação em relação à China. Nunca teve. Nunca teve. O que você teve foram os refugiados que foram para a Ilha Formosa e de lá fizeram um governo. Certo? Mas que esse governo não é reconhecido pela maior parte do mundo, nem pelos Estados Unidos, apesar de manter relações, não é reconhecido enquanto China. É porque eles reivindicam a China, tá? Taiwan não reivindica Taiwan, reivindica a China, muitos deles, tá? Reivindicam, nós somos a China verdadeira, segundo eles. Né? Eles que reivindicam, inclusive, que o território da China continental pertence a eles. Mas não é, tá bom? Então tá aí, é explicado para vocês, achei que ia ser mais rápido, demorou um pouquinho mais, mas está explicado. Eu acho que todos esses vídeos aqui eles são fundamentais aqui para a gente entender esse cenário geopolítico. Então você já sabe, por exemplo, teve alguma notícia sobre China, Taiwan, você já está ligado aqui. Então vocês podem aqui me corrigir, vocês podem acrescentar, podem fazer críticas. Ah, professor, você usou um termo aí que não se usa, você falou de um jeito e tal. Ah, na verdade, essa informação sua está um pouco equivocada, a informação é essa. Fica à vontade, tá? A gente faz estudo aqui, pesquisa, prepara aula, mas ninguém está acima de nenhuma crítica, tá bom? Sempre com muito respeito. E isso sim a gente tem que exigir. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!